Fala aí, galera, tudo bom? Hoje nós vamos continuar a aula de protistas. Nós finalizamos a aula passada falando de amebas. Hoje nós vamos iniciar com giardia, tá ok? Aperte o cinto e vamos lá. Aí pode fazer a pausa, né? Continuando, pessoal, a aula. Hoje nós vamos falar sobre giardíase, tá ok? Nós vamos observar com relação ao causador da giardia, quem é que vai fazer com que essa doença seja responsável por tudo isso? Qual o parasita, né? Tá ok? Então nós temos o causador, é esse agente etiológico, não esqueçam isso. Toda vez que eu estiver falando de causador de qualquer doença, nós falamos de agente etiológico. Então, quem é o causador da giardia, da giardíase, que nós falamos, né? Então, nós podemos falar algumas características principais. A giardíase, ela apresenta o quê? Ela apresenta uma... Vocês lembram logo no início da aula que nós comentamos sobre os protozoários que têm estruturas de locomoção? Então, a estrutura de locomoção da giardia são os flagelos, como nós podemos observar aqui na imagem, ó. Essas estruturas aqui nós chamamos de flagelos, perfeito? Então, continuando, o que nós temos que comentar? Toda vez que eu estiver falando sobre giardia, eu tenho que saber que quem causa a giardia, o agente causador é a giardia lamblia, ok? O que é a giardia lamblia, professor? É um parasita que ele vai apresentar duas formas. Qual é a primeira forma que eu posso observar? Eu tenho cisto, tá ok? E a outra forma eu tenho trofozoito, que existem duas características principais relacionadas a isso. Quando eu estiver falando dos cistos, eles são cápsulas protetoras. Como cápsulas protetoras, professor? Eles vão invadir o corpo humano e eles sabem que o corpo humano, sabe entre aspas, que o corpo humano apresenta sistema de defesa. Que sistema de defesa é esse, professor? O sistema imunológico. Vocês lembram disso? Esse sistema imunológico vão mandar soldados para poder destruí-las e elas não vão perder, não vão querer perder essa batalha. Então elas vão estar protegidas pelas cápsulas, tá ok? Vão liberar nas fezes dos indivíduos, onde esse indivíduo totalmente contaminado vai poder infectar outro indivíduo também. Outra informação importante é que toda vez que estiver falando dos trofozoítos, eles vão apresentar uma forma móvel. Então, uma principal característica, enquanto o cisto são cápsulas protetoras, eu tenho os trofozoítos sendo móveis, que eles vão se instalar nas paredes do intestino delgado, ok? Outra informação que eu posso ter, como é que acontece a transmissão, professor? A transmissão eu posso ter da seguinte forma. Como é que pode ocorrer? Simplesmente, ela pode acontecer observando esses detalhes. Eu tenho a ingestão, né? Eu tenho a ingestão aqui, ingestão de cistos. Lembram que eles não apresentam mobilidade. Ingestão de cistos. Eles estão presentes aonde, professor? Em todos os alimentos e a nossa água contaminada, que ninguém vive sem água. Perfeito? Então, ao ingerir uma água contaminada ou alimento contaminado, nós temos a capacidade de ingerir os cistos. Os cistos vão se desenvolver de uma forma que vai acontecer o rompimento dos mesmos quando forem inalados e os trofozoítos das giardias serão liberados. Aonde? Vão se reproduzir por bipartição, ou seja, clones, na mucosa do intestino delgado, como nós podemos observar aqui, ó. Então, tem os cistos, eles vão ser divididos em bipartição, e aonde vai acontecer isso? Na mucosa do tecido
do intestino delgado. Perfeito? O que mais eu posso informar para vocês? Depois de acontecer a ingestão, vai acontecer essa bipartição e na mucosa do intestino delgado, qual outro, o que vai acontecer posteriormente? Então, elas vão liberar esses cistos, vão liberar aqui, ó, juntamente com as fezes do indivíduo contaminado. A partir do momento que, primeiro, aconteceu a ingestão, através de quê? Alimento ou água contaminada. Depois que aconteceu o rompimento dos cistos, vai acontecer pelo processo de bipartição, eles vão aderir aonde? Na mucosa do intestino delgado. Quando estiverem fixados na mucosa do intestino delgado, o que eles vão fazer? Vão ser liberados, os cistos serão liberados nas fezes dos indivíduos, contaminando outras pessoas. Isso nós chamamos de giardíase, tá ok? Que dano, vocês podem me perguntar, que dano, professor? Qual o sintoma, aliás, desculpe, que eu posso ter com relação à giardia? Como é que eu posso descobrir que eu tenho giardia? Muito simples. Eu tenho uma sintomatologia que vai dizer a seguinte: essa sintomatologia é, primeiro, dores abdominais, diarreias com excesso de gordura e vitaminas lipossolúveis não serão absorvidas, e emagrecimento, aquela pessoa que come e não engorda. Ou seja, eu tenho a possibilidade de ter uma giardia ou giardíase, né? Como é feito o diagnóstico aqui? Eu vou fazer o diagnóstico da doença, é realizado geralmente por exame de fezes, que indica a presença de quê? De cistos, como nós já vimos, de giardias. Então, a preocupação é observar se eu tenho dores abdominais, se eu tenho diarreias e se eu estou comendo e não estou engordando. Perfeito? O que essa giardíase ou essa giardia pode causar, professor? Aí nós vamos observar que os danos pode ser o seguinte: ele pode causar a diminuição da capacidade de absorção do alimento. Por quê? Porque estão inseridos lá na mucosa intestinal, principalmente aonde? Onde todo alimento é absorvido e transformado em energia, nas microvilosidades intestinais aqui. Então, eles vão lesionar as microvilosidades. Ele não vai ter a célula do tecido, não vai ter a capacidade de absorver todo o nutriente e, consequentemente, não vai ser repassado para todo o tecido esse nutriente. Por consequência disso, nós vamos comer e alimentar quem? Somente as giardias, tá ok? Essas giardias vão aderir à mucosa intestinal e vão dificultar o processo, como nós falamos, de absorção do alimento. Toda vez que eu tiver essa giardia, eu vou estar com a necessidade de me alimentar, mas não vou ter a capacidade de absorver. Como é que eu posso tratar, professor, essa giardia? A profilaxia, lembram que nós falamos para vocês, da amebíase também? Praticamente a mesma profilaxia. O que eu preciso ter? Eu preciso ter uns cuidados básicos de saneamento. Lavar, esterilizar os alimentos, ferver a água e lavar bem as mãos. Ou seja, é essencial todo o cuidado para poder eu me alimentar perfeitamente e usar o vaso sanitário e também lavar as mãos, ok? Com relação à giardia, ou giardíase, era isso que nós tínhamos para falar. Qual outra doença, professor, que eu posso adquirir com relação aos protozoários? Eu tenho a famosa doença do sono, que eu até comentei com vocês. Professor, hoje eu estou contaminado, eu fui acometido pela doença do sono, porque eu estou terrivelmente sonolento.
Aí eu posso perguntar para vocês, como é que você pode dizer que é a doença do sono? Você sabe quem causa a doença do sono? Na realidade, a doença do sono, ela é caracterizada, ela é o causador ou o agente etiológico que nós comentamos com vocês, ele é o Trypanosoma brucei, tá ok? Não é muito comum, mas ele é o causador da doença do sono. Não é muito comum nós encontrarmos ele, tá ok? Lembrem também, mais uma vez, que ele apresenta, esse protozoário da doença do sono apresenta o flagelo, que é a estrutura de locomoção. Eles são flagelados, perfeito? Como é que eu posso adquirir essa doença do sono, professor? Simples. A transmissão é através de moscas. Nós temos o gênero da mosca, mosca glossina. Eu já falei para vocês o que são mosca hematófagos, que se alimentam de quem? De sangue. Coitadas, simplesmente têm uma quantidade suficiente de ovos e precisam de sangue, nutriente, para poder manter essa geração, tá ok? Apresentam hábitos diurnos e as fêmeas são favíperas, né? Ou seja, as larvas desenvolvem-se no útero da fêmea. Essas larvas são depositadas no solo e algumas horas transformam-se em quê? Em pupa. Depois de somente 6 semanas surgem os adultos que vivem uma vida muito curta, de 45 dias. Nós não podemos dizer que eu posso ser acometido dessa doença do sono com muita facilidade. Por quê? Porque essa doença do sono é comum no continente africano. Então, o acadêmico, não, o vestibulando não vai ter esse acometimento de doença do sono, porque só nessa região aqui, praticamente da África, que apresenta uma grande quantidade de possibilidade de ser acometida por essa doença, ok? Essa mosca também é hematófaga de Sedse, ou seja, ela é a Glossina palpalis, nome científico dela, certo? Como é que eu posso descobrir que eu estou com essa doença do sono, professor? Quais são os sintomas? A sintomatologia dessa doença são febre, uma febre, íngua. Por que íngua? Porque o sistema de defesa vai começar a ser aumentado, linfócito B, linfócito T, vai fazer com que as ínguas ou linfonodos consigam aumentar. Uma confusão mental, eu não vou ter uma capacidade de pensamento normal. Apatia e sonolência, né? Ou seja, eu vou ter uma situação de simplesmente querer dormir e também pode ter convulsões e pode entrar em coma, tá ok? Então, o que eu posso comentar sobre isso? Quais são os danos dessa doença do sono, professor? Essa doença do sono pode ser grave. De que forma? Se ela não for tratada, essa doença do sono, ela pode causar o quê? A morte ou dano no sistema nervoso central. Aquilo que comanda todos as nossas respostas do nosso corpo, ela vai atacar. Então, teve um dano no sistema nervoso central, o que vai ocasionar? Nós vamos ter o quê? Vai comandar o encéfalo e vai comandar a medula. Nós vamos ficar totalmente sem uma resposta neuromuscular direcionada para todo o nosso corpo. Eita, professor, essa doença é muito grave. De que forma eu posso tratar essa doença? Eu posso ter alguns cuidados. O maior e o mais essencial é prevenir com relação ao meio de combate da mosca tsetse, que é ela que vai desenvolver essa doença, vai transmitir essa doença. Como é que eu posso fazer isso, professor? Usando
inseticidas, controlando através de inseticidas e uso também de repelentes. Lembrando vocês que não tem como eu adquirir essa doença aqui no Brasil, tá? Só na região da África, perfeito? Então, sem desculpas que vestibulandos não apresentam essa doença do sono, ok? Lembrando bem disso, fique bem acordado. A próxima doença, também em protozoários, é a toxoplasmose, que até nós comentamos na aula anterior, dizendo que quem gosta de gato, quem dorme com gato, quem gosta de um felino e trata melhor ele, né, do que seu próprio filho, você pode ser acometida por uma doença. Quem é o causador dessa doença, professor? O causador dessa doença, nós temos uma informação importantíssima. O agente etiológico dessa doença é o Toxoplasmose gondii. Não esqueça esse nome. Toxoplasmose gondii. Ele pode ser apresentado de 3 formas. Quais são essas formas, professor? Ela pode ser apresentada em forma de traquizoito, né? Ou cisto, e também cisto com bradizoítos. Olha aí. Depois de passar no vestibular, você vai querer casar. Depois de formado, mestrado, doutorado, você vai casar e vai colocar o nome de 3 filhos. Já pensou? Traquizoito, vem almoçar. Ô cisto, café está pronto. E bradizoito, está aqui a merenda. Perfeito, não esqueçam disso. 3 filhos, traquizoito, ou cisto e bradizoito. 3 irmãos perfeitos. Na brincadeira, nós temos que lembrar que quem causa a toxoplasmose é Toxoplasmose gondii. Existem 3 formas: braquizoito, lembrando, ou cisto e cisto com bradizoítos, tá ok? Qual a diferença de um para o outro, professor? Já nós vamos ver. A diferença de um para o outro é que todas as vezes que eu tiver o forma livre do parasita, estão presentes na fase aguda da infecção. Que fase aguda é essa, professor? Tá ok? Quem é esse que apresenta esse parasita de forma livre? É o braquizoito. Tá certo? Já a forma liberada nas fezes dos gatos, lembram que eu falei para vocês que quem tem gato, um felino, tem que ter todo o cuidado com as fezes do gato. Eu acredito que o gato é tão esperto que, sabendo disso, ele enterra. Ele enterra as suas fezes para evitar a proliferação do ocisto que transmite a toxoplasmose. Tá ok? E a outra forma de parasita que vai estar lá inserido no homem ou na mulher, de modo geral, forma parasita nós temos, é encontrada em vários tecidos na fase crônica, nós temos o cisto com bradizoítos. Perfeito? Não esqueçam desses 3 nomes. Os 3 irmãos, hein? Traquizoito, cisto e bradizoítos. Perfeito? Como é que eu posso saber a relação, professor, com relação à transmissão? Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho a capacidade de ter essa transmissão, principalmente com relação às mulheres grávidas. Então, nós sabemos o seguinte, toda vez que a toxoplasmose é transmitida pela ingestão de alimentos ou alga contaminada com o cisto, ok? Onde é que vai acontecer essa liberação? Nas fezes dos gatos ou ingestão de carne crua de animais, vaca, porco, contaminados, né? Toda vez que tiver esses cistos, eles vão
ser denominado de bradizoítos. E durante a gestação, ou seja, a mulher está grávida, essas mulheres, elas podem transmitir para o feto a forma traquizoítos, por meio da circulação placentária. Então, o que eu posso observar com isso, professor? Eu posso observar que o gato, no nosso exemplo que nós estamos falando, tá? Eu posso observar que todas as vezes que acontece a liberação de oocisto nas fezes de quem? Do gato, pois esse gato está contaminado, ou ingestão de oocisto de outros alimentos, né? Com ingestão de carne contaminada, com oocisto contendo bradizoítos, ou outros animais também. Aí o homem ou a mulher vai acontecer a ingestão dessa carne. A partir daí, eu tenho também a situação de ingestão de carne crua contaminada com cisto contendo bradizoíto e simplesmente ela vai ter a passagem, se ela estiver grávida, de traquizoídos, pode ser transmitida da sua mãe para o filho pela circulação placentária. Muitas mulheres precisam fazer durante o pré-natal um exame com relação à toxoplasmose para ver se essa mulher apresenta reagente para toxoplasmose. Perfeito? É super importante fazer esse exame. Aí o que eu posso ter? Qual a sintomatologia, professor, da toxoplasmose? Eu posso ter também febre, manchas pelo corpo, dores musculares, também vai ter íngua, inflamação dos linfonodos, onde as células de defesa estão lutando contra esses protozoários, diminuição da acuidade visual, ou a mulher pode até ficar cega, e problemas neurológicos. Então, quem tem um gatinho, muito cuidado com esse gatinho para ele não estar contaminado. Precisa se fazer exames também no gato, ok? Que danos pode causar a toxoplasmose, professor? Como eu falei para vocês, ela pode ter alguns possíveis danos. Primeiro, a toxoplasmose congênita é transmitida pela gravidez, por isso a importância da mulher fazer o exame, no exame pré-natal, o exame para a toxoplasmose. Ela pode provocar aborto ou nascimento prematuro, ou então diversos problemas no feto, entre eles cegueira e lesões no cérebro. Quem tem gato em casa tem que ter muito cuidado porque pode ter essa toxoplasmose. E se for mulher, se estiver grávida, precisa fazer urgentemente o exame para ver se não tem reagente. Porque pode provocar o aborto, como eu falei para vocês, pode ter simplesmente uma criança que venha a ser cega ou lesões no cérebro. E outro possível dano, nós falamos da toxoplasmose ocular. Esse parasita, ele pode provocar uma lesão cicatriz, que nós chamamos, na retina. Se a retina está lesionada, em certos casos pode levar à cegueira. Então, muito cuidado com todos os protozoários, principalmente a toxoplasmose. Como falei para vocês, pode ser transmitida de forma congênita durante a gravidez ou toxoplasmose ocular. Certo? Não esqueçam disso. Que danos pode causar? Toxoplasmose congênita e ocular.
A ocular, aborto, aliás, congênito aborto, pode ter um nascimento prematuro e também cegueira e lesões no cérebro da criança. E se for toxoplasmose ocular, pode levar à cegueira. Só repetindo para vocês. Perfeito? E com relação à profilaxia, professor, o que eu posso fazer para poder cuidar? Como eu falei antes, quem tem os lindos gatinhos em casa, as principais medidas profiláticas contra a toxoplasmose são lavar bem os alimentos, ok? Você precisa lavar bem os alimentos. Fritar ou cozinhar bem as carnes, sendo de boi, de porco, de carneiro, porque nós também observamos que pode ser acometido através da alimentação de algum tipo de carne, né? Cuidados de higiene como os gatos, não é só, eu tenho um gato. Onde é que ele fica? Pelo quintal. O que ele come? O que ele encontrar. Eu tenho que cuidar do animal. Então, tem que ter um cuidado higiênico, principalmente com o gato. Evitar que as crianças brinquem em área que possam estar contaminados com excremento, ou seja, fezes dos gatos. Eu vou construir um tanque de areia para o meu gatinho fazer o 02 e o meu filhinho está brincando nesse tanquinho de areia. Então, essa criança pode estar contaminada. E é recomendado alimentar os gatos domésticos somente com ração, pessoal, e alimentos esterilizados. Agora, isso é importantíssimo, não deixar que comam ratos. Ou seja, para o objetivo final do gato, que ele é um predador, que não pode ver um rato, ele vai querer se alimentar. Para não ir atrás de rato, ele precisa estar bem alimentado, de ração ou alimentos esterilizados. Porque também o rato é um tipo de carne que pode contaminar o gato. E o gato, posteriormente, pode contaminar o ser humano. Perfeito? Então, só lembrando disso. A outra doença que nós vamos comentar com vocês é sobre a tricomoníase. Eita, professor, esse nome é bonito, ó. Eu posso colocar o nome da minha filha também depois de casado, se tiver um mestrado depois de passar no vestibular, graduação, mestrado, doutorado, aí eu vou pensar no casamento. Eu posso colocar o nome da minha filha de tricomoníase? Não, porque é um protozoário. O que essa tricomoníase causa? Essa tricomoníase, quem é o causador dela? Eu vou ter a informação de que o agente etiológico, na prova, pessoal, é muita pegadinha, viu? Mas toda vez que tiver lá agente etiológico, é a mesma coisa que eu estiver dizendo, perguntando quem é o causador. Então, isso aqui é igual, causador é igual a agente etiológico. Quem é o agente etiológico da tricomoníase? É o Trichomonas vaginalis. Em biologia, deixa eu até colocar uma... Toda vez que tiver CH, tem som de Q. Então, é Trichomonas vaginalis, não Trichomonas, tá ok? Então, é Trichomonas vaginalis. Como é que elas se locomovem, essa tricomoníase, professor? Se locomovem também através de flagelos, é a estrutura de locomoção. Vocês lembram o que são flagelos? Essas estruturas aqui, ó. Tá certo? Então, o agente causador ou o agente etiológico é Trichomonas vaginalis. Perfeito? Como é a forma de transmissão, professor, dessa tricomoníase? A forma de transmissão é muito simples. Esse parasita infecciona as áreas urogenitais em condições favoráveis, se reproduzindo rapidamente por bipartição. Então, ela tem uma capacidade enorme
é uma doença sexualmente transmissível, tá ok? Tem que ter o uso de preservativo, quem vai utilizar, quem for casado, que deve utilizar relação sexual, principalmente por conta também dessa prevenção de tricomoníase, perfeito? Como é que eu posso observar que eu estou com a tricomoníase, professor? Qual a sintomatologia dela? Bem, é muito relativo. Por exemplo, no homem, ele vai ter uma ardência a urinar, irritação da uretra e pequeno corrimento, tricomoníase, ok? E na mulher, quais são os sintomas? Corrimento vaginal amarelado, esverdeado, forte odor do corrimento vaginal, o famoso odor de peixe podre, e uma irritação e coceira na área genital, tá certo? Como é que eu posso observar isso? Existem exames de secreção vaginal e secreção da uretra masculina que servem para dar base para o diagnóstico da tricomoníase. Então, é feito uma coleta dessas secreções, tá ok? Ei, professor, parece que é grave a doença, hein? O que ela pode causar? A tricomoníase pode causar alteração do pH vaginal. O pH vaginal, principalmente, ele é muito ácido. Por quê? Porque a vagina, nós vamos ver mais em outra aula, a vagina é um órgão externo e ele precisa ter um pH muito ácido para poder combater as infecções que venham do meio externo para dentro da mulher. Então, alterando esse pH vaginal, de ácido para básico, vai favorecer a infecção por bactérias oportunistas. A bactéria está lá encostada numa porta. Facilitou a entrada, elas vão penetrar. Em casos mais graves, o que pode acontecer com a tricomoníase? Elas podem ocorrer infecção do epidídimo, no caso do homem, né? E próstata, causando também a infertilidade, para vocês verem o quanto ela é perigosa, essa doença, tá certo? Então, outra informação que eu tenho para dar para vocês é o que eu vou fazer, professor, para poder me curar, então, para poder me prevenir? Simples assim. Usar o preservativo, camisinha tanto masculina ou feminina. É o método profilático mais, deixa eu atentar aqui, ó, mais eficiente contra a tricomoníase. Ah, professor, eu vou rezar e vou fazer a relação sexual com meu esposo. Não adianta rezar. Você precisa se prevenir. Usando o quê? Preservativo masculino e feminino. Professor, mas ele não vai querer usar. Então ele não vai poder fazer nada, porque você vai estar se prevenindo. Ok? E nós temos aqui, no caso, a camisinha masculina como preservativo e nós temos a camisinha feminina também como preservativo. Nós temos uma situação de ver a camisinha masculina sendo colocada, tá ok? E também a camisinha feminina também sendo colocada. Então, com isso, nós finalizamos as doenças causadas por protozoários, só lembrando que nós falamos de doenças de Chagas, falamos de malária, comentamos também sobre leishmaniose, amebíase, giardia, falamos também da doença do sono lá da África, viu, companheiros? Não daqui do Brasil, ou seja, não existe pessoas que estão prestes a passar no vestibular com sono negativo, tá? E
toxoplasmose e também tricomoníase. Nós vamos encerrar protozoários agora e vamos para outra situação de algas. Nós vimos protozoários e agora nós vamos observar algas, tá ok? Vamos ver o quanto ela é importante. O que eu posso utilizar? Professor, mas algas, será que eu utilizo muita algas assim, cotidianamente? Bom, eu vou lhe dar um recado. Se você gosta de sushi, você gosta de algas, tá ok? Vamos para a próxima aula, então. Até mais, fique com Deus, estudem e não esqueçam, doença do sono não existe. Estudem. Até mais. Deus abençoe.